Quero ler aqui um texto da palavra do Senhor, para meditarmos um pouco sobre gratidão. Abra comigo em Mateus capítulo 15, versículo 32 em diante. Chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça, não desmaie pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, e agradecendo, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram, se fartaram do que sobrou. Do que sobrou, recolheram. Quantos pães tinha? Quantos cestos sobraram? 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, que já come muito, além de mulheres e crianças. 4.000 homens, mais mulheres, mais crianças, mais mulheres, mais crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Senhor, é tua palavra que lemos. Nós queremos agradecer tua palavra, agradecer porque ela nos traz luz, agradecer porque tua palavra ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, porque a tua palavra nos melhora como pessoas, nos ensina a ser crentes, porque a tua palavra nos salva, nos liberta, nos purifica, porque a tua palavra nos transforma, nos norteia, nos faz crescer. Bendito seja o teu nome por teu livro santo. De coração agradecemos em nome de Jesus, amém. Gratidão, algo muito especial em nossas vidas. Jesus aqui nos dá uma lição tremenda, extraordinária, do valor da gratidão. Jesus nos dá aqui um princípio de como resolver as complicações com gratidão. Jesus nos dá aqui a gratidão como um caminho de solução de situações complicadas, tensas, complexas, aparentemente insolúveis na nossa vida. O texto vai nos dizer aqui que diante de uma situação crítica, o Senhor Jesus pergunta: quantos pães vocês têm aí? O que é que vocês têm para comer? Eles fazem o balancete, pesquisam, perguntam às pessoas e descobrem que havia um super estoque de 7 pães. 4.000 pessoas, 4.000 homens. Pode ser mais 4.000 mulheres e mais 8.000 crianças. Podem ser mais 3.000 mulheres, mais 2.000 crianças. Mas só 4.000 homens já é problema demais. Como resolver isso? Muita gente ia começar a reclamar. Eu falei: o senhor é muito irresponsável, Jesus. O senhor devia ter mandado esse povo embora no primeiro dia. O senhor nunca me escuta, o senhor não me ouve. Você tem que prestar mais atenção no que eu falo. O senhor não tem logística para fazer as coisas. O senhor é desorganizado. Essas pessoas também, que povo folgado é esse? Por que esse povo não viu que estava com fome e foi embora para casa? Que povo folgado é esse? Fica aqui também, não preocupa. Agora nós que temos que resolver o problema deles, se virem, vão embora, morram de fome pelo caminho. Tem gente que vai azedar a alma, ficar amargurado numa hora dessa, não é? Vai xingar, reclamar, mau humor, e vai despejar a sua raiva, frustração em todo mundo. Algumas pessoas, se fossem dona dos pãezinhos, ninguém ia ficar sabendo quantos pães tinha, porque ia esconder tudo. Mas Jesus, extraordinário Senhor Jesus, nos ensina
como vencer as crises, como resolver problemas impossíveis. E Jesus nos dá a gratidão como uma chave para o impossível. A gratidão como uma chave para o impossível. Tem dois princípios que eu quero destacar aqui. O primeiro, mostrando aqui para nós a realidade do que a ingratidão faz no nosso coração, segundo os benefícios da gratidão, ou o grande benefício da gratidão como chave para o impossível. Esse texto vai nos mostrar que a gratidão, na verdade, ela limita a visão das dificuldades. Isso é um benefício, isso é algo extraordinário. A gratidão é uma chave do impossível, porque, em primeiro lugar, a gratidão limita a visão das dificuldades. Jesus pega o pão, Jesus toma aquele pão, no meio, diante de 4.000 homens, 7.000 pessoas, 10.000 pessoas, Jesus pega o pão, levanta para o céu e diz: gente, sinto muito, não dá para vocês, eu estou com fome, tchau, vai embora. E ele come o pão. Não, Jesus pega o pão, levanta ao céu e não diz assim: Senhor, que pena, só tem 7.000, não vai dar para todo mundo. Jesus nem toma o pão e levanta para o céu e diz: Senhor, meu Pai, misericórdia, porque tem 7.000 pessoas e só 7 pãezinhos, não vai dar um pão para cada um, vai dar um pão para cada 1.000. Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa agora. Não, Jesus levanta o pão ao céu e diz: Senhor, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pelo alimento. A gratidão fecha o foco, dificulta a visão das dificuldades. Quando somos pessoas ingratas, nós enxergamos mais as dificuldades do que as possibilidades. Você já viu que tem pessoas que acabam programando sua mente para em cada oportunidade enxergar uma dificuldade? Você fala com ele assim: você podia fazer desse jeito. Diz: desse jeito não funciona, porque desse jeito eu já tentei uma vez, não deu certo. Você fala: não, mas então, por que você não faz dessa? Não, dessa forma nunca dá certo, é muito difícil, a gente tenta, mas vai chover e não vai dar certo, não é? Aí você fala: e se você fizer dessa outra forma? Não, dessa forma aqui o sol muito quente vem e estraga tudo, não é? Você fala assim: mas e do outro jeito? Ele fala: não, mas quando está nublado isso aí também não vai, não funciona. Ele sempre tem uma barreira, ele sempre tem uma complicação. E se nós pegarmos o pão e partirmos: não, é pouco pão demais, é muita gente. Mas e se nós formos comprar pão? Não, mas não tem padaria aqui por perto. Mas e se nós formos até a padaria mais próxima? Não, mas não tem dinheiro para comprar pão para esse tanto de gente. Mas e se nós fizermos aqui uma vaquinha e arrumarmos dinheiro? Não, mas se chegar na padaria eles não conseguem fazer pão tão rápido. Se chegar num lugar que vende pão, não tem pão tão rápido assim. Ou seja, sempre tem uma dificuldade. Mas o coração agradecido de Jesus nos mostra que a gratidão limita a visão das dificuldades. Você para de olhar para as dificuldades. Tem uma frase interessante que diz assim: se você não é grato pelo que já tem, nunca será feliz pelo que virá ter. Se você não é grato pelo que você tem, você nunca será mais feliz por algo mais que virá ter. A gratidão nos fecha, limita a visão das dificuldades. Agora, quando você não é agradecido pelo que você já tem, tenha o que você tiver, você vai achar um defeito, você vai achar um problema, você vai achar uma dificuldade, e lá na frente, depois de vir a ter o que você ainda não tem, você estará reclamando pelo que ainda não tem. Então nós precisamos ser pessoas agradecidas, para que a gratidão vá enchendo o nosso coração, vá modulando nossa visão, nossa percepção das coisas, vá modulando nossa interpretação dos fatos, e ela nos ajude a não ficar enxergando as dificuldades. A cama
mais cara do mundo, sabe qual é? Sabe qual é a cama mais cara para você dormir? A cama da UTI. Custa R$5.000 por noite, num hospital mais ou menos. Então sabe o que você devia fazer? Deitar naquela cama que você tem e agradecer Deus, porque aquela cama, ainda que mais barata, é muito melhor do que aquela de 5, 6, 10 mil reais por noite. A gratidão nos ajuda a não ficar enxergando dificuldades, complicações, problemáticas, pessoas complicadas, o diabo, o clima, o governo, sei lá quem que você vai ficar imaginando. Não, a gratidão limita, fecha nosso foco nas coisas boas. Jesus não olha quantos pães faltam, Jesus olha quantos pães tem. Essa é a pergunta. Não é quantos pães faltam. A pergunta não é o que falta. A pergunta é o que você tem. Graças a Deus pelo que eu tenho. A pergunta não é quanto você gostaria de ganhar de salário. A pergunta é quanto você ganha. Quanto você ganha? Graças a Deus pelo quanto eu ganho. A pergunta não é o tamanho da casa, quanto espaço falta, quanta beleza falta, é o que tem, e graças a Deus pelo que já tem. Segundo lugar, a gratidão é chave para o impossível, porque ela limita a visão das dificuldades. Segundo lugar, é porque ela amplia a visão das possibilidades. A gratidão amplia a visão das possibilidades. Gratidão é extraordinário no coração, porque ela amplia a visão das possibilidades diante de Deus. Jesus toma o pão, ergue ao céu e dá graças, porque na cabeça de Jesus, 7 pães são sinal de uma grande possibilidade de que dará para matar a fome das 7.000 pessoas que estão ali, das 8.000 pessoas que estão ali. Tem possibilidades. Quando Jesus olha aqueles pães, olha para a multidão, olha para os pães, olha para a multidão, o que Jesus diz? Vai dar. A gratidão faz isso. A ingratidão, vai dar não. A gratidão, vai dar. Sabe por quê? A gratidão a gente olha assim, e na gratidão a gente olha assim. Você olha para cima. Você percebe a diferença? Em gratidão, eu olho aqui, não dá. Na gratidão, eu olho aqui, olho para vocês, e eu olho para o céu. Jesus pegou o pão, não olhou para o pão e não olhou para a multidão. Jesus olhou para os céus e disse: Pai, graças pelo pão. A gratidão nos faz olhar para o alto, nos faz olhar para Deus, e a gratidão abre um horizonte de possibilidades inimagináveis para todos nós. A gratidão, irmãos, é algo muito precioso. Quando aprendemos a agradecer, nossa mente amplia, nossos olhos ampliam a visão. Melody Betty disse uma frase interessante. Ela disse assim: a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiência, e mais, ela torna a negação em aceitação, o caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão ampla do amanhã. Você entendeu isso? Acho que eu vou ler de novo, não é? A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Desbloqueia a abundância. Ela torna o que temos em suficiente. A ingratidão é sempre insuficiente. A gratidão transforma o que você tem em suficiente. O que eu tenho? 7 pães. Dá. A gratidão
torna a negação em aceitação, o caos em ordem, a confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição num banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje, cria uma visão ampla do amanhã. Gera uma visão tão ampla do amanhã. Os discípulos, tomados de ingratidão, estavam dizendo: Senhor, só 7 pão não vai dar, é complicado, é problemático, manda o povo embora, se livra desse povo. Jesus disse: eu tenho compaixão deles. Mas Jesus, tomado de gratidão, ergue os olhos aos céus, agradece a Deus o pão e manda distribuir. E a gratidão amplia a visão das possibilidades. É possível sim, impossível aos homens, possível a Deus. Impossível na matemática, possível na fé. Possível para quem crê em Deus, porque tudo é possível ao que crê. A gratidão, irmãos, é assim. 1849, vivia na cidade de Bristol, na Inglaterra, um sujeito chamado George Miller. Acredito que muita gente já leu a biografia de George Miller. É extraordinária, é fantástica. Quem já leu a biografia de George Miller? Bem alto, pouca gente. Falei muito, mas não é muito não. Então, tarefa para o dia de ação de graças: leia a biografia de George Miller. Esse homem com a sua esposa sentiram um chamado para cuidar de crianças órfãs. Londres e quase todas as cidades da Inglaterra estavam tomadas de crianças órfãs. E ele resolve cuidar de algumas crianças. Ele então pega a casa dele, muda a casa, ajeita uns quartinhos na casa dele, e ele e a esposa abrigam 30 crianças órfãs. Só que a notícia corre, e as pessoas começavam a achar crianças órfãs e levavam para George Miller cuidar. Em 1849, ele tinha 300 crianças abrigadas na casa dele. Ele transformou a casa num prédio e já abrigava 300 crianças. Ao longo de sua vida, ele abriu 5 ou 6 orfanatos e chegou a cuidar de 10.300 e poucas crianças, nos 66 anos de ministério cuidando de crianças. Mas na sua biografia, o seu biógrafo conta que quando ele estava nessa faixa de 300 pessoas, quando ele fez esse prédio para 300 pessoas, e ele pulou de 30 para 300 crianças, numa das manhãs, eles acordaram para tomar o café da manhã, e não tinha nada de pão, e não tinha nada de leite para tomar, e era uma manhã fria de inverno, e as crianças acordaram, trocaram de roupa, vieram e se assentaram às mesas no refeitório. E lá estava George Miller e sua esposa, diante daquelas 300 crianças mortas de fome, logo pela manhã, e tinha que servir o café da manhã. Sabe o que George Miller fez? Mandou que as crianças se assentassem à mesa, fechassem seus olhos e fizessem uma oração a Deus, agradecendo o pão daquela manhã. E eles começaram a orar, e ele então levantou a voz para dizer: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. E quando ele começou a oração, alguém bateu a porta daquele orfanato, e era o sujeito da padaria mais próxima, que disse que tinha feito o pão naquela manhã, mas o pão ficou um pouco mais tostado do que o costumeiro. E os clientes, muito exigentes daquela padaria, não gostavam do pão tão tostado como estava. Eles gostavam do pão um pouquinho mais claro. E ele havia perdido toda aquela fornada do pão que passou do ponto. E pensando no que fazer com aquele pão, ele se lembrou daquele orfanato e trouxe toda a produção daquela fornada para que servissem as crianças. Então eles receberam aquele pão, distribuíram sobre a mesa e disseram: vamos continuar a oração. E ele continuou a sua oração de gratidão. Enquanto orava, outra pessoa bateu a porta.
Era o sujeito do caminhão do leite. Disse: olha, eu estava indo fazer entrega, o caminhão quebrou, vai perder toda essa carga de leite. Eu pensei, lembrei de vocês e eu queria doar o leite todo para vocês. Eles pegaram o leite, colocaram sobre a mesa e terminaram a oração de gratidão. E quando terminaram, tinha pão e leite sobre a mesa. Gratidão, não reclamação. A gratidão amplia a visão para as possibilidades. É Deus quem está no controle, é Deus quem está no comando. Os 7 pães, os peixinhos, a multidão, a vida, o salário, a casa, a saúde, seu corpo, sua força, seus dons, suas habilidades, tudo pertence a Deus, e tudo nos foi dado por Deus. Então, não lamente o que você não tem, agradeça o que você tem, pois um milagre pode acontecer a partir da gratidão. Jesus não pediu nada, Jesus agradeceu e mandou distribuir. E eles distribuíram. 4.000 homens comeram. 4.000, 3.000, 2.000, 5.000 mulheres. Se for na proporção de hoje, sempre tem mais mulher do que homem. Não sei se lá na época era igual. E menino, então, naqueles dias, cada um tinha 12 filhos, 10 filhos, 5, 7. Cada mulher andava com aquele monte de menino. Mas o texto diz que todas as crianças comeram, que todas as mulheres comeram, que todos os homens comeram. E sobrou mais do que tinha antes de começar a gratidão. Que Jesus multiplicou os 7 pães, transformando os 7 pães, aqueles peixinhos, em pão suficiente para alimentar toda aquela multidão, e ainda sobrar 7 cestos, um cesto para cada pão, para dizer para cada um dos discípulos: aprendam que a gratidão é a chave do impossível. Aprenda, a gratidão move de fato o coração de Deus. Quando Deus nos olha e nos vê pessoas cheias de gratidão, Deus abençoa. Então agradeça a Deus o emprego que você tem, não fique reclamando dele. Agradeça a Deus a cama que você tem, agradeça a Deus o corpo que você tem, os olhos que você tem, o cabelo que você tem. Agradeça a Deus a casa, o lar que você tem. Agradeça a Deus quem você é. Agradeça a Deus a esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem. Agradeça a Deus, que se existe uma chance desse povo todo melhorar, é você agradecendo a Deus. Então agradeça ao Senhor. Ergue o pãozinho para o céu, é o pão que você tem. Olhando para a multidão, olhando para o pão, não dá, mas erguendo os olhos para os céus e dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre dá o pão nosso de cada dia. Eu quero te louvar, quero agradecer, porque o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus do impossível, e o impossível Ele fará. Então, aconteça o que acontecer, seja qual for a tua circunstância, nesse dia de ação de graças, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Sobrou um pouquinho de saúde, Deus, obrigado. Sobrou um pouquinho de dinheiro, Senhor, muito obrigado. Sobrou um pouquinho de ânimo, Deus, muito obrigado. Sobrou poucos recursos, muito obrigado. Graças te damos, Deus, porque o Senhor é Deus provedor e sempre supre. Louvado seja o nome do Senhor. A maior das provisões Deus já nos deu, foi Jesus, o pão vivo do céu, que veio, pagou na cruz por nossos pecados, padeceu por nossas iniquidades, pagou pelo pecado que era nosso, cancelou a culpa que era nossa, nos substituiu no castigo do pecado que era nosso. O salário do pecado era nosso, o salário do pecado é a morte. Ele então recebeu o salário do nosso pecado, morrendo no nosso lugar. O pão vivo que Ele mandou do céu. Não tinha a menor possibilidade de salvação para nós, mas Deus gerou o impossível
e nos salvou através de Cristo Jesus. Então quero te convidar a comer e beber, a cear em gratidão. Essa ceia é uma celebração, é um jeito de você dizer: Senhor, muito obrigado por Jesus, que não somente nos ensinou o caminho da gratidão, mas Ele se ofereceu como pão partido por nós na cruz do Calvário. O nome de Jesus é poderoso para salvar. O nome de Jesus é poderoso para libertar.